classes de testes não invasivos na triagem de pacientes com diabetes e doença arterial periférica, submetido ao Programa de Iniciação Científico da Escola Superior de Ciências da Saúde nos anos de 2021 e 2022, sendo os autores Leandro Guedes, Lucas Lagares e doutora Diana Aristóteles. A Associação Americana de Diabetes a define como um grupo de doenças metabólicas caracterizada por hipoglicemia resultante de defeito na secreção de insulina, ação da insulina ou ambos, podendo ser diagnosticada através da glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro ou hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Estima-se que 537 milhões de pessoas no mundo sejam portadoras de diabetes mellitus do tipo 2, sendo que há, nos próximos anos, projeção para a elevação desse grau de incidência, sobretudo devido à pandemia de sobrepeso e obesidade que leva ao aumento da resistência insulínica. A frequência de DAOP, doença arterial obstrutiva periférica, em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 é 2 a 6 vezes maiores quando comparada aos pacientes não diabéticos. Para tanto, o principal meio diagnóstico de rastreamento de doença arterial obstrutiva periférica não invasivo é o índice tornozelo-braquial, o qual é obtido através da pressão arterial sistólica braquial dividido pela pressão arterial sistólica maleolar, sendo que a pressão arterial maleolar pode ser obtida tanto através dos pulsos pediosos como dos tibiais posteriores. Historicamente, o critério menor que 0,9 é sugestivo de DAOP. Contudo, sabe-se que em pacientes com DM2, devido ao fenômeno da aterosclerose de Monckeberg, valores maior que 1,3 ou maior que 1,4 também são interessantes para você dar esse diagnóstico. Em todos esses casos, existe aumento da morbimortalidade, sobretudo mortalidade associada às doenças cardiovasculares, e a principal mortalidade seria a amputação de membros inferiores. O oxímetro de pulso é outro método diagnóstico não invasivo, contudo menos citado das principais diretrizes do que o ITB. Seu racional consiste na redução da saturação, uma vez iniciado o processo de aterogênese, que diminui a perfusão tissular. O objetivo do nosso trabalho é avaliar a acurácia diagnóstica de índice tornozelo-braquial e da oximetria do hálux na doença arterial obstrutiva periférica em pacientes com DM2. Para tanto, foi feita uma revisão sistemática com os estudos indexados nas bases de dados em Basel Medline, com recorte temporal entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2020, todos em idioma inglês, e com delineamento dos estudos primários em corte transversal, retrospectivo ou prospectivo. Foram encontrados 1.495 artigos nas bases de dados PubMed em Base, sendo que destes 41 eram duplicados. 1.404 foram excluídos pela análise de título e resumo, 50 foram selecionados para leitura de forma integral. O ITB foi o principal teste índice, tendo o valor de referência para a DAOP foi de 0,9 em todos os registros. O valor de referência da oximetria do hálux para diagnóstico de DAOP consistiu em uma queda maior que 2% da saturação em elevação dos membros inferiores, e um artigo também considerava uma variação maior que 2% em comparação aos podáctilos e os quirodáctilos. A ultrassonografia foi utilizada como teste padrão de referência em todos os registros, de forma que a DAOP era caracterizada por uma estenose maior que 50%. Em uma meta-análise de 5 registros, foram avaliados a performance do ITB como método diagnóstico de DAOP, sendo que possuía sensibilidade de 71,3%, especificidade de 91,5%, com um intervalo de confiança de 95% para ambos. A oximetria de pulso do hálux foi o método diagnóstico para DAOP, com sensibilidade de 75,9%, especificidade de 90,4%, com índice de confiança de 95% para ambos. O ITB ele apresenta um alto valor de especificidade para os pacientes diabéticos portadores de DAOP, entretanto, ele apresenta baixa sensibilidade. Isso é explicado pela aterosclerose de Monckeberg, que ele vai elevar esse valor do ITB. Ademais, infere-se que a oximetria de pulso do hálux possui melhor sensibilidade para a detecção de DAOP em pacientes diabéticos, visto que as artérias digitais plantares são raramente acometidas. Portanto, conclui-se que as evidências atuais exigem que a combinação do ITB com oximetria de pulso são mais eficazes para diagnóstico de DAOP em pacientes portadores de DM2.